Olá, eu sou Geraldo, professor de História do Brasil do IBAN. Nós estamos aqui hoje para falarmos sobre a crise do sistema colonial. Na nossa última aula, nós demos uma geral sobre isso e falamos sobre os movimentos nativistas, que eram os movimentos sem caráter separatista. Hoje nós vamos falar das conjurações, que são os movimentos de caráter separatista. Então nós vamos ver aqui a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. E eu gosto sempre de trabalhar junto para a gente vendo semelhanças e diferença entre esses movimentos. Então eu coloquei no quadro aqui já algumas características da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana para a gente conseguindo ver essas diferenças, ok? Então vamos começar. A Inconfidência Mineira, pelo nome, acontece na região de Minas Gerais, não é? Em 1789. Lembrando que os dois possuem caráter separatista. Ok, se eles possuem caráter separatista, qual que é a proposta deles de modelo político? República. Então era um movimento de caráter separatista e republicano. A intenção era implantar uma república aqui. Tem uma frase do Tiradentes, um dos líderes da Inconfidência Mineira, que é interessante, que ele diz o seguinte: se todos quiséssemos, poderíamos fazer no Brasil uma grande nação. Uma vez uma amiga minha, professora de português, questionou e falou assim: Geraldo, aquela frase está errada. Uma letrinha muda o sentido dela. Porque lá está escrito, se todos quiséssemos, poderíamos fazer no Brasil uma grande nação. E deveria ser do Brasil. Eu falei com ela assim: não, minha amiga, a frase está correta. Porque as conjurações também são movimentos de caráter o quê? Regionalista. Então, observe bem. A proposta das conjurações, apesar de possuir caráter separatista, não era a independência do Brasil como um todo, era regionalismo. Por isso a frase do Tiradentes: se todos quiséssemos, poderíamos fazer no Brasil uma grande nação. A proposta era a independência de Minas e do Rio de Janeiro, juntando os dois, ok? Então vamos lá. A Conjuração Baiana também possui caráter separatista e republicano? Sim, também possui um caráter separatista e republicano. É um ponto em comum entre os dois, né? A Inconfidência Mineira, voltando para a Inconfidência Mineira, qual que é a inspiração ideológica dela? O que inspirou a Inconfidência Mineira? A Inconfidência Mineira foi inspirada pela Revolução Americana. O que é a Revolução Americana? A independência dos Estados Unidos. Observe isso, ponto importante. Todo movimento de caráter republicano surgido aqui no Brasil, século XVIII, tá? XIX, todo movimento de caráter republicano tem como inspiração o quê? A independência das 13 colônias, a independência dos Estados Unidos. Fácil de entender. Primeiro país da América a se tornar independente. Adotou o regime republicano. Vai servir de referência para o resto da América. Ok? Então, a Inconfidência Mineira sofreu influência da Revolução Americana, das ideias iluministas e da maçonaria, né? A bandeira de Minas Gerais, o símbolo dela é um triângulo. Libertas quais será também. Liberdade ainda que tardia. O triângulo é um dos símbolos da maçonaria, então a maçonaria teve uma influência grande ali. Às vezes eu falo assim: a Inconfidência Mineira teve influência da Revolução Francesa? O aluno fala assim: teve? Não. Só se já existisse na época o WhatsApp, as redes sociais, porque eles estão acontecendo na mesma época. Então não dava para as informações que estavam ocorrendo na França chegar tão rápido aqui na mesma época, ok? Então por isso que a Inconfidência Mineira não sofre influência da Revolução Francesa. Por sua vez, a Conjuração Baiana, ela sofre influência da Revolução Americana? Sim, porque é um movimento de caráter o quê? Separatista e republicano, né? Todo movimento de caráter republicano sofre influência da independência dos Estados Unidos, das 13 colônias, ou simplesmente Revolução Americana. Sofre influência das ideias iluministas? Sim, sofre influência. Sofre influência da maçonaria também? Com certeza sofre. Só que, como ela ocorre depois, ela é 1798, aí ela sofre influência também do quê? Da Revolução Francesa. Principalmente a fase mais radical da Revolução Francesa, a fase jacobinista, tá ok? A fase mais radical. Então sofre influência. E sofre uma outra influência, que inclusive assustou muito as elites,
Ela sofre influência da Revolução de São Domingos. O que é a Revolução de São Domingos? É a independência do Haiti. Né? O Haiti é o segundo país da América a se tornar independente. O primeiro, Estados Unidos, e o segundo é o Haiti. Né? E o Haiti tem uma particularidade no seu processo de independência. Foi o único país da América que a independência foi feita por negros. Você tem até alguns outros países da América que os negros participam do processo de independência, mas eles como protagonistas, liderando o movimento, não. E lá no Haiti houve massacre de brancos. Os negros massacraram o Haiti, que era domínio francês. Então, essa luta contra a escravidão, essa luta contra o preconceito, essa luta para os negros terem ascensão e assumirem o comando lá no Haiti, levou a um massacre e acabou estimulando aqui no Brasil a Conjuração Baiana, que assustou muito as elites, inclusive, ok? Qual que era a proposta desses dois movimentos? No caso da Inconfidência Mineira, a proposta deles era construir uma universidade que seria em São João del Rei. A proposta deles é isso. Criando esse novo país, a capital seria São João del Rei. Né? Então, construir uma universidade lá. Para que isso, hein? Para que os filhos das elites não tivessem que ir estudar na Europa. Não se tinha universidades no Brasil. As primeiras só no século XIX com a vinda da família real, que será uma próxima aula nossa. Então não tinha. A ideia era formar uma elite intelectual aqui, nesse novo país que estava sendo construído. Uma outra proposta interessante deles era o fim, extinção do Alvará de 1785. O que é o Alvará de 1785? É um alvará que proibia manufaturas no Brasil. Portugal, em algum momento, percebeu que a região mineradora, a região de Minas, São Paulo, essa região, era a região mais populosa do Brasil e era a que menos estava comprando nas mãos de Portugal, porque estava ocorrendo um desenvolvimento de manufaturas aqui na região. Portugal proibiu manufaturas e quebrou as manufaturas existentes, deixando somente as manufaturas de tecido grosseiro, roupa para escravo, saco para transportar alimento. Né? Ou seja, o que os inconfidentes perceberam? É possível desenvolver manufatura e indústria. Portugal proibiu porque já estava ocorrendo isso. Então a proposta deles era essa. Só que eles tinham um problema. A Inconfidência Mineira, ela não fala sobre a abolição da escravidão. Seria um problema para eles, não é? Como que eles vão desenvolver indústria sem ter um mercado consumidor interno? Né? Então esse era um debate que tinha entre eles, mas nós não podemos dizer que a Inconfidência Mineira propunha o quê? A abolição da escravidão, diferentemente da Conjuração Baiana. No caso da Conjuração Baiana, a proposta deles era a abolição da escravidão. É o primeiro grande movimento da nossa história a defender a abolição da escravidão. Tá ok? E além de propor a abolição da escravidão, ela propunha também o quê? Fim dos preconceitos sociais e étnicos. Observe que tem uma proposta social bem mais profunda. Enquanto a Inconfidência Mineira está discutindo questões mais de cunho separatista, propriamente dito, a Conjuração Baiana ela tem propostas mais profundas, que é de transformação social. Né? É claro que assustou muito a elite. Imagina se falar em abolir a escravidão no século XVIII, no final do século XVIII. Essa elite ficou assustada, tá ok? Mas a diferença então aí é essa. Enquanto a Inconfidência Mineira não fala de abolição da escravidão, a Conjuração Baiana defende a abolição da escravidão. Bom, a conclusão que nós chegamos é comum às duas. Nenhuma das duas atingiu seus objetivos, porque todas as duas ficaram na fase o quê? Conspiratória. Aliás, preste atenção, uma das características das conjurações é que todas elas ficaram na fase conspiratória. Elas não chegaram a ocorrer de fato. A Inconfidência Mineira foi traída, né? Joaquim Silvério dos Reis, um participante, acabou traindo o movimento, né? Todos foram presos, né? Foram condenados à morte, depois teve o perdão para praticamente todos, com exceção de quem? Do Tiradentes, que foi morto, o único morto.
né? Outros foram condenados à pena de morte, mas depois tiveram essa pena mudada. O Tiradentes não, era o de condição mais humilde do movimento, tá ok? No caso da Conjuração Baiana também, o movimento não chegou a acontecer, porque é uma característica do movimento nativista estar na fase conspiratória. Houve informações para Portugal, traição do movimento, Portugal reprimiu, mas uma diferença entre os dois. No caso da Inconfidência Mineira, só morre o Tiradentes. No caso da Conjuração Baiana, morreram várias pessoas. Por que isso? Muito importante. A Inconfidência Mineira é um movimento de caráter elitista. Elitista. A pessoa de condição mais humilde, que não era um pobretão, mas de condição mais humilde, era o Tiradentes. Já a Conjuração Baiana, um movimento de caráter popular. Popular. Né? Sabe qual que é o outro nome dela? Revolta dos Alfaiates. Na época, alfaiate era uma profissão humilde, né? De pessoas mais humildes. Ou seja, a Conjuração Baiana foi feita em sua maioria por negros, negros forros ou mulatos. Então, um movimento popular. Por isso que na Inconfidência Mineira, só o Tiradentes foi punido e no caso da Conjuração Baiana, várias pessoas foram punidas. Muito importante pensar, a Inconfidência Mineira, o que desencadeou? Por que a elite resolveu fazer esse movimento, dar início a esse movimento de caráter separatista? A proposta deles não é mudança social, eles não queriam fazer mudanças sociais. Portugal havia ameaçado cobrar a derrama. Nós já falamos na aula de mineração o que é a derrama. Recapitulando, a derrama é a cobrança dos impostos atrasados. Nós tínhamos que entregar para Portugal todo ano 100 arrobas de ouro, 1.500 quilos. Quando nós não conseguimos atingir essa cota, a população deveria completar. Então Portugal ameaçou cobrar a derrama em 1789. Essa elite, o que pensou? Se nós nos separarmos de Portugal, não precisaremos o quê? Pagar esses impostos. Então o motivo, o desencadeador da Inconfidência Mineira foi a ameaça de cobrança da derrama. Foi a intenção dessa elite de não pagar os impostos para Portugal. Já no caso da Conjuração Baiana, é um movimento de cunho social, né? Ela é feita por negros, escravos, negros libertos, mulatos. A proposta era fazer transformação social. De uma forma geral, o que isso está representando? Mesmo apesar dessas diferenças, um ser elitista, o outro ser popular, mesmo dessa diferença de um não sofrer influência da Revolução Francesa, o outro sofrer, então essa ideia de um ser mais radical do que o outro, o que é importante nós observarmos? Isso está assustando Portugal. Porque até então teve os nativismos, os movimentos nativistas, mas não se falava em separação. Agora já está se falando em separação. Isso está assustando Portugal. E isso nos leva a entender também que o processo de independência do Brasil ele já está em andamento, correto? Ele já está em andamento, né? Já se está questionando o controle e agora já está se pensando em separação. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre a vinda da corte para aqui, que tem muito a ver com esse processo de separação. Aqui nós temos movimentos de questionamento e falando em separação. Quando nós falamos da vinda da corte para aqui, nós vamos falar sobre alterações ocorridas no Brasil e que vão culminar mais tarde com a independência do Brasil. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço.